E aí pessoal, meu nome é George, esse é o Geolê e eu estou aqui com o livro do Piper, Coronavírus e Cristo. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo que vem depois do capítulo que a gente leu na semana passada. Hoje vamos falar sobre o capítulo de número 4, Soberano sobre Tudo. Pessoal, na quarta-feira da semana passada, nós em live conversamos sobre o capítulo de número 3, cujo título é A Rocha é Justa. Nesse capítulo, o Piper mostra como que o fato de Deus ter pleno controle sobre o coronavírus não afeta ou não causa nenhum prejuízo à sua santidade, justiça e bondade. Ele teceu ali a definição desses termos e a relação que se dá com a existência do coronavírus e como isso não interfere, né? Deus permanece sendo santo, justo e bom. O capítulo de hoje é o capítulo de número 4, cujo título é Soberano sobre Tudo. E nesse capítulo ele diz o seguinte, que o objetivo dele é dizer que Deus governa sobre tudo e ele é totalmente sábio. Então, basicamente, o capítulo de número 4 é sobre a soberania de Deus sobre tudo, e o capítulo de número 5 tem mais a ver com o fato de Deus ser totalmente sábio. E aí, a grande questão que fica é, como assim? O que ele quer dizer com isso? Porque, bom, se estamos falando de coronavírus, se estamos falando de pandemia, se estamos falando de doenças, de morte, de mal-estar, de um monte de coisa ruim, como é que Deus tem o controle sobre isso? Ou como é que Deus aprova isso? Como assim, velho? Se Deus é bom, ele não deveria gostar desse tipo de coisa? Pessoal, estamos diante do dilema conhecido como problema do mal, teodiceia, etc. Que é, se Deus é bom e se Deus é todo poderoso, por que o mal existe? Se Deus é todo poderoso, por que ele não acaba com o coronavírus? Ele não é capaz de fazer isso? Se Deus é plenamente bom, por que ele não acaba com essa pandemia? Ele não quer o nosso bem? E essas perguntas são levantadas e é bom que nós, que conhecemos a palavra de Deus, que conhecemos o nosso Deus, tenhamos uma boa resposta. E a primeira resposta que o Piper dá aqui no capítulo de número 4 é dizer que Deus permanece sendo soberano. E com isso ele quer dizer que não há um problema em dizer que mesmo dentro do governo de Deus existem coisas que são, como é que ele diz aqui? Ruins? Não. Obras de Deus que são amargas. Ou seja, é possível que Deus, em seu soberano e sábio e glorioso plano, no seu governo, traga coisas que são amargas, que venham nos trazer, de fato, aflições e coisas desagradáveis mesmo, né? Ele cita exemplo aqui de Ruth, que diz no capítulo 1, versículo 20 e 21, o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga, das mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Então com isso ele quer dizer que sim, é possível entendermos o governo de Deus sobre as coisas e ainda assim entendermos que algumas coisas não são como gostaríamos, não são coisas boas. Não estamos zombando de Deus ao fazer isso, ou como se disséssemos que Deus está fazendo algo errado. E aí ele diz o seguinte, que para entendermos a relação da providência de Deus, ele diz que essa providência ela tem um aspecto agridoce, e com agridoce ele quer fazer uma mistura entre doce e amargo, dizendo que Deus ele traz isso, né? Ele traz doçura e traz algo que é amargo na sua própria, na mesma ação, né, da sua obra da providência. E ele disse que uma forma de entender isso é o seguinte, a soberania que poderia parar a crise do coronavírus, ainda que não faça, é a mesma soberania que sustenta a alma durante esse tempo. A soberania que poderia parar, mas não o faz, ou seja, ao não fazer isso tem um toque amargo, né, porque não é bom, mas nos sustenta, né? Sustenta a nossa alma durante esse tempo. E esse é o aspecto doce. Esse é o ponto em que o mesmo Deus age tanto de um lado como do outro e não podemos fugir de Deus, né? E esse é o aspecto agridoce que ele caracteriza como da providência de Deus. Então ele passa propriamente ao objetivo do capítulo, quer dizer que o que Deus quer, ele faz. Inclusive é um tópico do capítulo. E ele resume basicamente a soberania de Deus, ou a doutrina da soberania de Deus, ao dizer que não há
força fora dele para impedir ou frustrar a sua vontade. Isso significa que, se Deus quer fazer alguma coisa, ele vai fazer. Se alguma coisa aconteceu, é porque Deus quis que acontecesse. Não existe nada que é contrário à vontade de Deus, que gostaria de impedir Deus, ou que Deus quer fazer que possa impedi-lo. Não. Tudo que acontece é de acordo com a vontade de Deus. E aí ele traz uma série de textos bíblicos para ratificar esse ponto. Isaías 46, 9 e 10. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Olha só. E desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. E digo, o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Então esse texto mostra a firmeza, né, do próprio Deus em dizer que basicamente o que o Piper disse aqui, né? O que ele quer fazer, ele há de fazer. Jeremias 1,12. Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Jó 42,2. Bem sei que tudo podes e nenhum de seus planos pode ser frustrado. Daniel 4,35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há que ele possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazes. Não acabou ainda não, tem mais 2 textos, peraí. Na verdade tem um monte, mas eu vou ler mais 2. Tudo quanto aprove ao Senhor ele fez, nos céus, na terra, no mar e em todos os abismos. Salmo 135, versículo 6. E ainda, ele fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. Gente, eu acho que assim, a Bíblia é bastante enfática ao falar que Deus faz de acordo com a sua vontade, e quando ele quer fazer alguma coisa, aquilo acontece. Ou seja, se existe alguma pandemia, se existe algum coronavírus, se existe algum fechamento de estabelecimento comercial, se existe alguém da sua família que sofre de enfermidade, isso está dentro do controle de Deus. Talvez você não entenda, talvez você não saiba lidar exatamente com esse aspecto amargo da providência de Deus, mas lembre-se que existe também o aspecto doce da providência de Deus, mas você não pode negar ou ignorar o fato de que Deus está no controle de tudo isso, no mundo inteiro. E aí depois ele traz uma série de citações aqui do governo de Deus sobre tudo. Eu coloco isso no vídeo. Não sei, é muita coisa. Deixa eu ver que horas são. Tá, vou colocar. Ele governa o vento, raios, neve, sapos, piolhos, moscas, gafanhotos, codornizes, vermes, peixes, pardais, grama, plantas, fome, sol, porta de prisão, cegueira, surdez, paralisia, febre, toda doença, plano de viagem, coração de rei, nações, assassinos, morte espiritual, e todos eles fazem sua vontade soberana. Acabei de ler aqui um parágrafo inteiro na página 39 do livro. Então, basicamente com isso, o que o Piper quer dizer é que não há espaço, né? Não vivemos em uma época para visões sentimentalistas de Deus, né? De querer minimizar a influência ou a ação de Deus nesse mundo. Não. Deus, ele age de maneira poderosa, de maneira plena, né, decidida, e nós por vezes não entendemos, por vezes experimentamos coisas boas, por vezes coisas amargas, mas é o mesmo Deus. E ele cita aqui alguns textos que falam dessa relação mais pessoal, né? Ele cita o exemplo de Jó, um dos exemplos mais marcantes da Bíblia de alguém que sabia plenamente do controle de Deus, né, que experimentou o sofrimento. E Jó diz no capítulo 1, versículo 22, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia faz questão de dizer que com essa afirmação, Jó não pecou contra Deus. E isso é importante para a gente saber, porque a gente sabe que existe muito pecado no livro de Jó, né? Tem muitos discursos ali que a gente sabe que não é bem verdade. Porém, a Bíblia propriamente diz que está certo, né? Então, quando ele atribui que é Deus quem dá e Deus quem toma, ele não está errado. Então é Deus quem tirou seus filhos, foi Deus quem deu seus filhos, mesmo a gente sabendo do que está por trás de tudo aquilo, né? Da ação de Satanás. Houve ações pecaminosas, houve ação satânica, e Jó ainda atribui a Deus. Ou seja, foi Satanás ou foi Deus?
Foram pecadores, assassinos ou foi Deus? Na verdade foi os três, né? Inclusive Calvino, isso não tá aqui, mas eu lembrei, Calvino nas Institutas, ao discutir sobre a vontade de Deus, se não me engano, ele vai tecer por algumas páginas ali no volume 1 das Institutas, dizendo que houve uma ação tripla ali. Houve a ação de pecadores, houve a ação de Satanás, houve a ação de Deus, e Jó atribui a sua instância maior. De qualquer forma, foi Deus, então o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Difícil, né? Mas tá aí um exemplo de qual deve ser a nossa postura, né? Deuteronômio 32, 39 diz: vejam agora que eu, sim, eu sou Ele, e que não há outro Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, não há quem possa livrar alguém da minha mão. Né? Deus se reafirmando com todo o direito que tem de um Deus glorioso, poderoso, né? E que age por todas as coisas. Então, esse capítulo ele é bem forte, ele é, sei lá, uma pedrada na cara ou uma paulada, você escolhe o impacto, mas a grande questão é que Deus está no controle de tudo isso, né? O Piper tem aqui nesse capítulo, inclusive eu faço questão de ler o final do capítulo, porque é um parágrafo que circulou um pouco na internet, inclusive algumas pessoas acharam que esse capítulo estava dizendo que o Piper estava com coronavírus, e depois de alguns movimentos, algumas pessoas fazendo contato, descobriu-se que não, mas o que acontece é que o Justin Taylor compartilhou esse trecho fora de contexto e, enfim, gerou um burburinho, mas está aqui o contexto. O que o Piper está dizendo é que, ainda que a soberania de Deus traga amargura para a sua vida, ele reconhece que é o mesmo Deus que o sustenta com doçura. E o final do capítulo diz assim: se ele quiser, viveremos, caso contrário, não. Quiçá não viverei para ver este livro publicado. Eu tenho pelo menos um parente infectado com coronavírus. Tenho 74 anos e os meus pulmões estão comprometidos com coágulo de sangue e bronquite sazonal. Ou seja, o Piper tem comorbidades, né? Está no grupo de risco em diversas formas, tanto de enfermidade quanto de idade. Mas esses fatores, em última instância, não decidem. Deus decide. Essas são boas notícias? Sim. Essas são boas notícias e eu vou tentar mostrar o porquê no próximo capítulo. Olha só, e aqui está o parágrafo que eu li e aqui capítulo de número 5. Tá horrível de ler, né? Mas, enfim, para mim tá bom e eu li aqui. Então o capítulo 5 ele vai falar de qual é a doçura do reino de Deus, mas assim a gente conclui o capítulo de número 4. E aí, o que você achou? Então eu trago aqui esse breve resumo, breves comentários sobre o capítulo de número 4 sobre a soberania de Deus no livro Coronavírus e Cristo e pretendo dar continuidade a essa série aqui na leitura do livro do Piper em vídeo. Por quê? Porque em live eu acho que não tem funcionado bem. Vocês aqui do canal não têm acompanhado muito, algumas pessoas têm acompanhado, mas a gente não tem chegado a um número de 10 pessoas, o que é muito pouco diante do público que a gente tem aqui, então a gente está adequando aqui esse formato. E aí, o que você acha? Deixe nos comentários aí se você prefere assim em vídeo do que em live. Diga aí se você está acompanhando, está fazendo a leitura do livro do Piper. Lembrando que o livro está disponível em diversos formatos, em EPUB, MOB, PDF, no Spotify, no Deezer, no próprio YouTube para você assistir e ouvir. Então, está gratuito, tem no Logos também. Está gratuito em diversas plataformas, livre totalmente de pirataria, é disponibilizado gratuitamente mesmo. Aproveite e faça uma boa leitura, porque o que é legal do livro do Piper é que ele traz aplicações práticas muito dentro de um aspecto doutrinário, teológico, e se você gosta disso, bom, é muito bom. Então é isso, gente. Até uma próxima. Tchau.